Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E nesse livro, vão encontrar quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, ambicionando tudo quanto é de material, por viver na obscuridade do espírito. É preciso saber que seus dias estão contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão, porque és um materialista quadrado, mantendo todo esse esquadrejo por ser quadrado. Todos equilibrados racionalmente, e a civilização só pode funcionar racionalmente. E assim vejam quanta felicidade, quanta paz, quanta alegria, pelo equilíbrio racional, pelo domínio da luz racional, pela orientação racional. E todos racionalmente vivendo equilibradíssimos, como nunca viveram, e dizendo, é verdade, nós aqui neste mundo de imperfeição, nunca que podíamos pensar que íamos ficar como estamos, todos equilibrados racionalmente. Falava-se sim em civilização, mas não se sabia como podia pôr em prática. Falava-se em civilização, mas as monstruosidades se multiplicavam, as selvagerias, essas nem se fala. E se falando sempre em civilização, falava-se em civilização, mas ela não funcionava. E nós não sabíamos como podia botar em funcionamento a civilização. Falava-se em civilização, mas o que se via era a multiplicação das monstruosidades, muito pior do que os selvagens. Então, falava-se em civilização, mas estávamos piores do que os selvagens, por não sabermos como botar para funcionar. E hoje estão conhecendo, sabendo que a civilização só pode funcionar racionalmente. Civilização racional, orientação racional, para haver o equilíbrio entre todos. Racional. Para a civilização funcionar, precisávamos conhecer o que estão conhecendo, a causa de todas as monstruosidades, que é a parte animal no corpo, mas não conheciam a causa das monstruosidades. Assim, não podia de maneira alguma a civilização funcionar. Porfírio, isso significa que, para que a civilização funcione, o ser humano precisa raciocinar, não é isso? Para que a civilização funcione e para que tudo normalize, para que tudo se equilibre e para que as complicações sejam dissolvidas, para que haja o equilíbrio verdadeiro. É exatamente isso que o racional superior está nos demonstrando com a obra da cultura racional. A civilização não está funcionando. E em 1935, chegou a primeira mensagem da fase racional, da racionalização dos povos, falando e perguntando para toda a humanidade o quem és tu. Aquela mensagem que dá início à cultura racional, que passa então a vigorar a partir de 1938 os efeitos dessa mudança. Nós temos sempre, astrologicamente, um retardo de 3 anos de tudo aquilo que acontece aqui no mundo. Então, a partir de 1935, com essa consideração astrológica, o governo, de uma nova fase, de uma nova civilização, está à disposição de todos. Mas as pessoas, por viverem artificialmente, não adotaram a nova civilização, não entenderam essas mudanças, principalmente naquela época de 1935. Como hoje nós já estamos bem mais avançados, já estamos percebendo bem melhor isso e vendo o número de monstruosidades que de lá para cá foram praticadas e principalmente na questão das pessoas, na questão pessoal, do quem és tu, porque as pessoas que estão nesse mundo
ainda não sabendo quem és tu, elas ficam para trás. E quem fica para trás na civilização é porque é quadrado. No nosso tempo, né, Oswaldo? Nosso tempo de garotão, a jovem guarda, as novas gerações chamavam os velhos, os coroas, de quadrados, porque eram atrasados que não queriam se adaptar. O problema é que as novas gerações também não estavam adaptadas. Essa foi a grande falha da civilização, porque nós fazemos parte dessa geração dos anos 50, 60, e sabemos que não houve essa adaptação à fase racional, que é a fase do equilíbrio, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque continuamos progredindo artificialmente. O pior reflexo acontece no nível individual, porque se as pessoas não refletem sobre o quem és tu, começa a surgir doenças, e doenças cada vez maiores, principalmente no nível psicológico. Então, hoje nós podemos falar um pouco dessa questão da parte psicológica, porque existem os desdobramentos das tragédias em nível global, né, no clima, essa coisa toda, mas vamos a direcionar esse nosso foco de hoje para essa questão que são as tais psicopatias que o ser humano vem desenvolvendo em razão desse desconhecimento. Os quadrados que ficam para trás vão adquirindo psicopatias e aí as consequências vão agravando o contexto geral. Doutor Carlos. É verdade. Psicopatias dos quadrados, né? Psicopatia é um termo científico, né? Técnico científico, e quadrado vem da geometria, mas aqui está com uma conotação psicológica e energética. A gente sempre fala que o racional superior nos alfabetiza em termos de energia, que a gente não vê, e em termos de psicologia, que a gente também vê, olha e não entende, olha e não vê, né? Então, o quadrado sempre foi o símbolo da matéria. Isso está em todas as culturas, e o círculo é símbolo do espírito. Então, quadrado é mecânica material, é uma quadratura. Embaixo, água, terra, animais e vegetais. E aí, o quadrado, por extensão, é símbolo de hospital, prisão, hospício. Isso quer dizer que os quadrados, como o racional superior nos está chamando, com toda a razão, quer dizer que a gente está surtado, que a gente está psicopatologicamente doentio, né? E isso, quando a gente estuda a medicina, que é kármico, né, a gente aprende lá a descrever o paciente na internação, paciente lúcido, bem orientado no tempo e no espaço. Isso, a interpretação, quando o professor explica, quer dizer egosintonia. Quer dizer que ele sabe qual é o nome dele, sabe qual é a data de hoje, sabe qual é o dinheiro que a gente está usando, o país, o nome do presidente, essas coisas que se pergunta e o paciente responde. Então fala que ele está lúcido, bem orientado no tempo e no espaço. Mas essa egosintonia quer dizer que ele está travado, ele está centrado aqui na matéria. Então ele está um perfeito quadrado. Tanto que no Obras Primas o racional superior fala nesses termos, né? Que o que é racional é oval, circular, esférico, redondo, e aqui a matéria, por isso que a gente vive sofrendo, porque quadrado não rola. O seu Francisco, o velho Chico, que foi da tenda espírita Francisco de Assis, ele falava uma coisa lá em off, eu vou compartilhar com os que estão nos assistindo, ele diz, olha meu filho, chega primeiro quem rola maneiro. Então não adianta a pessoa ficar que nem um quadrado toda hora espetando os outros e também sendo espetado, né? Igual aquele Rolling Stone, uma pedra rolando no rio vai ficando redonda de tanto rolar, mas se rolar é a lapidação. O mestre também tem umas, entre aspas, parábolas em particular lá na varanda, ele falando que o relacionamento também tem que ser como duas pedras. Não pode bater muito forte que quebra e nem pode ficar muito longe que não bate que cria limo. Então está falando de relações sociais, né, e relações até conjugais, por extensão. Então, mas essa questão da egosintonia, os que estavam no poder aqui na matéria sempre fizeram questão de reforçar isso para quê? Para ter um controle social, né, pelo poder político. Quando a gente chega
na Classificação Internacional de Doenças, a letra G é neurologia. Tem que ter substrato material, tem que ter alguma coisa no sistema nervoso, tanto na parte do cérebro, nas partes lá de dentro do cérebro, quanto no sistema nervoso periférico. Isso é neurologia, né? Tanto que neurologista tem subespecialização de neurocirurgia. Eles mexem na máquina, abrem aqui o computador, etc., né? Mas a letra F não, é psiquiatria, é só da mente. Então, os transtornos da mente são muito variados, né? Quando começa lá, o primeiro númerozinho é F00, sempre tem um ponto e um quarto caráter, um último algarismo, é as demências. O racional superior fala que quando é novo, o pensador é desequilibrado, quando é velho, o pensador fica gagá. Isso ninguém quer, né? Por isso tem que desenvolver o raciocínio. E passando lá são até 100. Cada letra do alfabeto é uma especialidade e vai até 100. Lá na 100, a gente chega em transtornos de comportamento. Na letra F, é esquizofrenia. A gente em off aqui estava comentando um caso de esquizofrenia. Esquizofrenia não tem contato com a realidade que se compartilha. Dr. Carlos, a pior psicopatia que a pessoa vive hoje é a depressão, não é isso? E essa depressão, coletivamente agora. Essa depressão que é causada por esta mudança de fase que aconteceu e as pessoas não acompanharam. Não é isso? Perfeito, perfeito. Continuando aqui, que isso aí é a conclusão. F20 é esquizofrenia, transtorno bipolar. Esses não tem tanta quantidade. Isso que o Porfírio acabou de falar é o que mais tem, é o coletivo, né? Porque transtornos de ansiedade, na década de 70, a OMS falava que era o mal do século XX, tinha aquele idealismo romântico de que ciência e tecnologia iam nos fazer civilizados automaticamente, e não foi, só fez aumentar a nossa percepção do desequilíbrio do pensador, né? E por aí vai, tem as partes neurovegetativas, que são as neuroses, e tem lá na F44.3, a gente já citou várias vezes, transtorno de estado de transe ou de possessão, onde a ciência reconhece que existe entes invisíveis, sim, que ficam incorporados, sim. Tem pesquisas mostrando o cérebro alterado sob possessão, né? E o que tem mais, de fato, é essa questão do controle social, e as pessoas acham que o pensamento é próprio e que o pensamento é amigo do pensador. O pensamento é uma construção social boa para a sociedade, má para o pensador, né? E aí o pensamento é desequilibrado, variante, e como o ego, no primeiro volume, é a casa do fluido, mas essa casa do fluido é matéria. O Racional Superior fez questão de dizer, uma vez no Jornal Racional, falado ainda lá no Retiro Racional, ia-se ler um texto falando do fluido, do eu. O eu é a casa do fluido, ele não chama de ego, né? Ego do artifício. O eu é a casa do fluido, e ele fez questão de chamar lá em cima uma pessoa e levar um bilhete para o locutor dizer que o eu, a casa do fluido, é matéria. O eu é matéria. Então o pensador está travado na matéria, na própria mente dele, né? E o que acontece com essa pandemia, com a mudança de fase, todo mundo começou a ficar mais variante, mais ansioso, e com essa pandemia botou uma lente de aumento. Todo mundo estava super ansioso, super desequilibrado, mas todo mundo usava o seu Rivotril, né? Uns o Rivotril é comida, outros o Rivotril é cachaça, outros são outras drogas, outro Rivotril é sexo. Cada um fazia alguma compensação com alguma coisa material para aquele prazer momentâneo desacelerar o pensamento, né? E o que aconteceu é que, com muito tempo desse processo, e cada vez o pensamento mais desequilibrado, o cérebro está cansado. E aí, quando ele está cansado, os sintomas de fadiga cerebral são os mesmos de depressão leve a moderada. Como eu disse que era coletivo os transtornos de ansiedade, agora está coletivo o transtorno de depressão. E aí o pensador só tem uma solução, uma salvação. Ele procurar se conhecer no desenvolvimento do raciocínio para conseguir controlar naturalmente essa ansiedade, sair desse estado depressivo, dessa fraqueza, porque toda depressão, todo estado de fraqueza é aproveitado pelos invisíveis do vácuo,
que estão em missão na fase racional de liquidação. Então eles estão acelerando esse processo do sofrimento, toda essa lapidação do corpo e da vida. Só tem uma solução, a solução está no desenvolvimento do raciocínio. Aí deixa de ser quadrado, como queríamos demonstrar. Cultura racional, universo em desencanto. E com o desenvolvimento do raciocínio, virá civilização do terceiro milênio. Porque com o raciocínio desenvolvido, não vai ter mais essas apatias todas que tem aí. A cabeça vai funcionar normalmente, muito bem, porque será comandada por uma energia só, e não por duas energias degeneradas. Então, essas apatias vão acabar, depressão, angústia, ansiedade, tudo isso vai acabar, porque vamos viver tranquilos e numa linha só. Não vai pender para um lado nem para o outro, vai ser numa direção só, a direção racional, a direção de cima. Então, não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, a Cultura Racional. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo Desencanto e salve.